Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 na hora para análise, palpite e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 4 de dezembro de 2025. Rodadinha mais curta hoje, mas com muito potencial de lucratividade. Mas claro, a gente precisa se basear nos números e estatísticas para poder ter apostas mais seguras. É assim que a gente trabalha no Sexta de Trade e é assim que a gente ensina vocês como operar lá no nosso grupo VIP. O contato está aqui embaixo. Diferente de todos os outros grupos VIPs, canais e perfis no Instagram, o nosso objetivo, mais do que prometer coisas vazias para vocês, como odds absurdas, copia e cola de tips, não. Que a gente incentiva você a desenvolver o seu conhecimento para você ser um apostador de mais alto nível, beleza? Então, para a gente começar e para a gente entender que vocês gostam do nosso conteúdo, clica no botão de joinha, meta de 150 likes pro vídeo de hoje. A gente está com a dificuldade enorme de bater a casa dos 150 likes, quem dirá os 200, que é a nossa meta diária aqui no YouTube. Então eu conto com vocês para que hoje seja diferente, a gente chame o Green e tenha uma noite espetacular. Não se esqueça de se inscrever no canal e chamar lá no WhatsApp caso tenha interesse no nosso grupo VIP. Tem também o nosso Instagram, @sextadetrade, links na descrição desse vídeo, diversas casas de aposta para você garantir bônus exclusivos através do cupom Sexta de Trade. Beleza? Vamos começar aqui com 76ers e Golden State Warriors. Golden State Warriors que hoje joga fora de casa e sem o Stephen Curry. Mas acima de tudo com diversas outras dúvidas, a principal do outro lado é Joel Embiid. Será que ele joga ou não? O Paul George também é dúvida para hoje, ainda não confirmado, mas a tendência é que ele seja em quadra. Principal desfalque garantido é o Kelly Oubre Jr. Mas com todo esse contexto, sabendo que todo o sistema do Golden State Warriors é focado ao redor do próprio Stephen Curry, a gente vai tentar trabalhar com um jogador que é mais ou menos ali, digamos que o botão de emergência deles quando o Steph não tá em quadra, que é o Jimmy Butler. A gente espera pelo menos 5 assistências dele, tá pagando 1,60, muito interessante. Ele vem de um jogo de apenas uma assistência, mas antes disso ele tem um histórico excelente para que ele possa produzir bem hoje, dando passes para pontos. E por que a gente acredita nisso hoje? Primeiramente, a gente tá falando de um Philadelphia que defensivamente tem alguns problemas, tá? Não é um time assim extremamente exposto, mas eu acho que eles têm um bom equilíbrio ali de ser uma defesa mediana para ruim, nesse momento da competição, a 15ª defesa da liga, e em relação à velocidade, a pace, eles são um time ali com a velocidade também mediana, tá? A gente não pode ficar explorando tanto nem contra a favor esses times de meio de tabela, porque o fato deles estarem no meio é porque eles são inconsistentes, pelo lado bom e pelo lado ruim. Às vezes eles nem são tão bons em algo, nem tão ruins em algo, então fica difícil a gente entender como a gente pode explorar essas franquias. Mas se tem uma coisa que eu venho gostando de fazer dentro dessa temporada, é explorar o over em assistências de bons alas que enfrentam o Philadelphia 76ers. Com o Joel Embiid ou com o Andre Drummond, não importa, certamente o Golden State Warriors vai explorar uma formação mais baixa para que esses jogadores bigs não dominem a escalação mais frágil no garrafão dos Warriors. Então o Draymond Green deve operar bastante por fora para que isso confunda um pouco a marcação dos 76ers e, mais do que isso, para que eles atraiam um pivô ali do garrafão para fora. E certamente eles vão ter dificuldade ali de trabalhar por fora, porque são jogadores pesados. No caso do Embiid, que é um pouquinho mais leve que o Andre Drummond, é um cara que tá com limitações físicas. Mas voltando aqui a falar a respeito do Jimmy Butler, a gente tá falando de uma posição de ala na qual os 76ers, eles são o segundo time que mais permite assistências por jogo na NBA. Além do 76ers também ser computado como um dos 10 principais times para se trabalhar em assistências de jogador nessa temporada. O Jimmy Butler é projetado com 5,6 assistências nessa noite de hoje. Ele que tem uma média na temporada de 5 assistências e que, antes desse jogo aqui de apenas uma, onde ele jogou só 15 minutos contra o OKC, que é uma excelente defesa, diferente do 76ers, ele teve 10, 5, 7, 5, 4 e 10, ou seja, no único under, a partir desses 10 em diante, ele ficou por apenas uma assistência daquilo que a gente busca para hoje. A gente tem também aqui um pouquinho do fator de lei do Waze, e mais do que isso, 5 dos últimos 7 jogadores comparáveis a ele, com características semelhantes e posição, que enfrentaram aqui o Golden State Warriors, eles foram over nas suas assistências, tá? O Keyshawn George com 5, a gente teve aqui o Noah Clowney com o dobro da linha que foi projetada para ele, Jaime Jaquez de 5,5 para 7, Kyle Kuzma de 2,5 para 4, enfim, um cenário bem interessante aqui. Além do fato de que no último encontro contra esse adversário, ele também conseguiu aqui pelo menos 5 assistências, o que também é muito positivo para essa nossa equipe, mas esse confronto já aconteceu há um bom tempo atrás, tá? O Golden State Warriors roda bastante a bola e a gente pode ter aqui um bom resultado hoje, considerando que certamente o Golden State Warriors vai acelerar esse passe justamente para confundir esse time mais pesado dos 76ers, que não tem como igualar nessa formação mais baixa, jogando com pivô mais leve, etc. Agora vamos aqui para a nossa próxima análise, vamos falar aqui de
Washington Wizards e Boston Celtics. Aqui, pessoal, a gente não tem como trazer o número para você, porque o jogador que a gente quer apoiar, ele tá como dúvida para hoje, claramente é o Jaylen Brown. Então, se a linha dele tiver ali em torno de 25 pontos para ele poder completar, acho que vale a pena trabalhar com a pontuação dele. Quase todo over contra o Washington Wizards faz sentido. É isso que a gente explicou e a gente analisou destrinchando o Washington Wizards lá no nosso clube de membros. Você pode ser membro clicando no botão de Seja Membro, que tá aqui embaixo num vídeo exclusivo. A gente explicou como explorar de fato ali com muita facilidade o Wizards, que é a pior defesa da NBA, é um dos times mais lucrativos da liga e são também o quinto time mais rápido. Eles cedem muitas posses de bola por minuto, defendem mal e cedem muitos pontos para diversas cestinhas. Então, a gente tem um cenário muito interessante aqui para que o Jaylen Brown produza bem contra esse Washington Wizards, que é uma máquina de fazer números, tá? Ele vem jogando aqui como ala armador, muitas vezes, posição na qual o Washington Wizards é um dos 10 mais vazados da NBA. E para sua posição de origem, que é a ala, eles são o segundo time mais vazado, sendo também aqui um dos 10 que mais cedem bolas de 3 para essa posição. Olho no Jaylen Brown, quero pelo menos 25 pontos dele. Se a linha dele tiver ali até 28,5 acima dele, ainda acho que faz sentido. Nosso único inimigo nessa partida é um possível blowout. O Boston vencer com facilidade e não dá tempo dele pontuar bem. Mas aí, invistam e fiquem de olho na partida. Se vocês virem que o Boston abriu muita vantagem, façam cash out, mesmo que você tenha ali um pequeno prejuízo, mas acho que a princípio vale muito o risco aqui. Falando de Nets e Jazz, a gente tem um cenário bem parecido, com exceção de que o Nets nem é um time tão rápido assim. Mas eles são a terceira pior defesa por 100 posses de bola da NBA, jogaram ontem, podem estar cansados e isso vai fazer uma enorme diferença. Sem contar que o Brooklyn Nets é o terceiro time com pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Com isso, o jogador que a gente vai investir pode conseguir pontos de segunda chance com posses extras, tentando corrigir os seus arremessos errados com rebotes ofensivos. Então a gente tem muitas posses aqui para poder produzir bem contra uma defesa ruim, que acima de tudo é um time que vem sofrendo muito ali no garrafão e também é um dos 10 que mais sofrem pontos para alas em toda a NBA. A gente está falando aqui do Lauri Markkanen, posição na qual ele joga, em que o Brooklyn Nets também é o terceiro que mais cede bolas de 3 na liga. E como eu gosto de explorar esse garrafão frágil do Brooklyn Nets, não tem muitos jogadores à disposição para fazer isso do lado do Jazz, vamos naquele que concentra o maior número de arremessos, aquele que tem mais talento e que tem a obrigação de fazer uma pontuação minimamente interessante, porque senão seu time fora de casa não vai ter chance de vencer. Eu quero pelo menos 25 pontos do Lauri Markkanen, tá pagando em torno de 1,50, que eu já considero bem interessante, e ele tem um cenário bem legal aqui para produzir muitos pontos. Quando a gente coloca aqui entre 10 e 14 pés da cesta, o Brooklyn Nets, eles são o time que menos permite tentativas de arremesso nesse setor em toda a NBA. Muito porque esse setor aqui, ele fica no meio termo entre pontuar no garrafão, onde você tem um aproveitamento maior nos seus arremessos, e a bola de 3, onde você, mesmo que tenha um aproveitamento ali de 30%, você consegue pontuar ali um pontinho a mais do que um arremesso de perto. Então, essa média distância aqui, ela costuma não fazer muito sentido, a não ser que o adversário não deixe você chegar ali no garrafão com facilidade. Então, a gente consegue entender aqui que existe uma proposta clara contra os Nets de ou arremessar de 3 ou arremessar por dentro na média distância nem tanto. Mas aí você fala, pô, ficar dependendo da bola de 3 não faz tanto sentido. Será que o Brooklyn Nets, eles não vai ser muito arriscado, né, você apostar num jogador que precisa de um arremesso onde o aproveitamento, a taxa de conversão costuma ser menor para poder produzir bem? E aí que tá. Quando a gente vai aqui para entre 5 e 9 pés da cesta, eles são o segundo time aqui que mais permite, né, a taxa de conversão de arremessos nesse setor na liga. E quando a gente fala que é menos de 5 pés, eles são um dos 10 times que mais permitem arremessos nesse setor, sendo também um dos piores aproveitamentos, um dos 10 piores aproveitamentos e um dos principais times ali em número de bolas convertidas. Ou seja, dá para perceber que é fácil chegar a menos de 5 pés da cesta do garrafão ali do Brooklyn Nets, que é uma distância muito baixa, onde geralmente você chega e tem qualidade, você converte um número alto de arremessos. Então não só eles defendem mais esse setor, como eles não conseguem afastar os adversários para que eles não cheguem nesse setor. E é um setor que através de cortes atacando a cesta, o Lauri Markkanen consegue pontuar muito bem, tá? Ele que tem média de 28 pontos na temporada até aqui, ele costuma arremessar ali mais de 15 bolas por jogo, que eu já considero bem interessante, e tem um aproveitamento que costuma ser alto, tá? 3 dos últimos 5 jogadores com características semelhantes às dele, posição, que enfrentaram o Brooklyn Nets conseguiram ser over nas suas pontuações. O Paul George ficou por 1 pontinho e o Giannis completou para 29 e não conseguiu bater os 30, mas além dele estar voltando ali de lesão, é um jogador ali que é o protagonista de um time que dá para vencer sem depender de uma pontuação alta dele. É diferente do Jazz. O Jazz depende da pontuação do Lauri Markkanen se eles quiserem fazer um bom resultado ali contra o Nets. Então, geralmente, você investir no melhor jogador contra o Nets, não importando muito a posição, é excelente. Mas se ele for um jogador big e alto, melhor ainda, principalmente porque ele vai enfrentar alguns defensores de um nível bem baixo ou fracos fisicamente, como o Claxton, que é bom defensor, mas eu considero ele muito frágil para poder defender sozinho o garrafão de um Nets que já é muito ruim em diversos setores.
E pra finalizar, a gente tá falando de um Brooklyn Nets que tem o quarto pior aproveitamento em defesa de perímetro na NBA. O Lauri Markkanen também tem um arremesso de bola tripla. Além, é claro, de como eu disse, ele ser o único talento ofensivo confiável desse time. Ele vai ter volume e isso é o mínimo que a gente pode fazer, porque aproveitamento, se o cara vai estar num dia bom ou não, aí não tá muito no nosso alcance. Mas agora vamos falar de uma equipe coletiva. Eu espero uma vitória do Raptors diante do Los Angeles Lakers. O Raptors tem como desfalque o R.J. Barrett, que é importante para essa equipe, mas muito menos do que é o Luka Doncic do outro lado, que não joga hoje. O Luka Doncic vem também ali de ausência ao lado do Marcus Smart, e no geral eu considero esse time do Toronto Raptors jogando em casa o favorito para essa partida. Eu não gosto de trabalhar muito com linhas ali, né, de vitória simples, eu acho que tem muitos riscos, mas aqui eu acho que é bem interessante. Vamos ser sinceros, nenhum dos dois times, apesar do bom aproveitamento de vitórias nos últimos 15 jogos, tiveram um calendário muito complicado. Se a gente for pegar aqui o calendário dos 15 jogos dos Lakers, eles pegaram duas vezes o Jazz, o Clippers no pior momento deles, pegaram o New Orleans Pelicans duas vezes, o Hornets, enfim, Portland Trail Blazers, muitos times abaixo da média aqui, eu não considero que eles tiveram um calendário muito complicado, quando tiveram tomaram uma lavada, por exemplo, pro Hawks, que vivia um ótimo momento naquela competição, naquele momento da competição, e pro Phoenix Suns, onde eles também foram humilhados aqui. Então, assim, o Lakers não consegue ser tão consistente contra grandes franquias. Não acho que é o caso do Toronto Raptors, mas o Toronto também está embalado. Com um calendário também bem duvidoso. Portland, Hornets, Brooklyn Nets duas vezes, Washington Wizards, Hornets mais uma vez, enfim. Eles não tiveram um calendário tão complicado assim, mas eles conseguiram vencer 12 desses 15 jogos e tem um porém. Eles venceram esses jogos com aquilo que eles têm para hoje, enquanto que os Lakers venceram esses jogos, muitos deles ali com o Luka Doncic fazendo chover de 30 a 40 pontos, e hoje eles não vão ter isso. É um time que tem dificuldade para defender, o LeBron parecia muito desinteressado no jogo contra o Phoenix Suns, o Austin Reeves vem bem na temporada, mas o Rui Hashimura, outro titular ali, conseguiu, com 21 minutos, 23 minutos de quadra no último jogo contra o Suns, pegar um rebote, se eu não me engano, fazer ali nenhum ponto, simplesmente terrível, teve apenas um arremesso em 23 minutos. É um time ali que, num geral, ainda vai mostrar suas garras de forma negativa, porque até aqui o calendário foi muito frágil. Então, como a gente tem dois times que foram bem na competição até aqui, mas a diferença é que o Toronto joga em casa e tá mais saudável com seus protagonistas do que o Lakers, que depende muito do Doncic, a gente vai tentar apelar para os números para poder entender como que essa equipe do Toronto Raptors pode ser favorito. Em relação às questões ofensivas, a equipe dos Lakers é o sétimo melhor ataque da NBA e o Toronto o 10º, mas muito desse ataque se deve ao Luka Doncic. Defensivamente, o Toronto é a sexta melhor defesa da liga, enquanto que os Lakers, eles são uma defesa ali de meio de tabela, quase uma das 10 piores. E aí a gente puxa pro net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre a cada 100 posses. O Toronto tem o nono melhor net rating da liga, enquanto que os Lakers têm o 12º, mas repito, imagina sem o Luka Doncic. Então a gente acredita nessa vitória do Toronto Raptors porque os números dizem que vale a pena a gente se arriscar, porque o Luka Doncic é um desfalque muito relevante e porque, por mais que o LeBron faça uma noite interessante hoje, não dá para ele contar muito com os seus coadjuvantes, porque eu acho que o banco dos Lakers é bem ruim e, mais do que isso, falta muita bola de 3 para essa franquia. E se a bola de 3 do Toronto cair, eles não vão conseguir igualar. E para finalizar, vamos falar de Pelicans e Timberwolves, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem o like. Essa é a melhor tip que a gente tem aqui nessa noite, pelo menos nos vídeos aqui do YouTube. E a gente também fez um vídeo especial respondendo perguntas para as pessoas nessa parte da manhã, já tá no ar, confiram. Mas no nosso grupo VIP a gente vai trazer odds exclusivas, um material lá especial com o nosso guia de bolso, como explorar cada uma das franquias para você ser muito lucrativo. Então você tá começando no universo da NBA e apostas, se você tiver esse guia, conhecer os jogadores e saber exatamente o que tá escrito lá, né? Pô, quando enfrentar tal time, a fraqueza deles é essa. Você vai investir, por exemplo, no rebote do jogador dessa posição. Você vai ser lucrativo com muito mais facilidade do que ficar no achismo, na base do eu acho que ele vai fazer isso, ele vai vir com sangue nos olhos, ele vai vir querendo a vingança, esses argumentos que você encontra por aí que eu acho muito bobo, tá? Aqui a gente se baseia em números e estatísticas para ser lucrativo, mas ainda assim nosso foco principal é ensinar vocês. E quando a gente fala aqui de Pelicans e Timberwolves, a gente espera aqui um over na pontuação do Anthony Edwards. A gente espera aqui mais de 28,5 pontos dele. Se a linha tiver em 29,5, pode trabalhar com acima dele, porque eu espero pelo menos 30 pontos para ele hoje, tá? O Bet 365 tá meio ruim hoje aqui no meu computador, então todas essas linhas que a gente indicou tem um mínimo ali de 1,50, então não se preocupem, tá? A gente não indica muitas odds menores do que isso, só se for uma oportunidade assim de ouro. Mas enfim, hoje o Anthony Edwards enfrenta a segunda pior defesa por 100 posses de bola da NBA, um time que sofre muito para jogadores da posição de origem na qual ele joga, ala armador. Ele é um dos melhores shooting guards da liga, é o time mais vazado da NBA nessa posição e o que mais cede bola de 3,
que mais a gente poderia querer? E a gente traz outros números também, tá? Ele completou para mais de 29,5 pontos nos últimos 6 jogos seguidos, ele vem numa sequência de 41, 43, 31, 39, 32 e 44 pontos. São 3 jogos dos últimos 6 com pelo menos 41 pontos e pelo menos 31 em todos eles. Média de 29,8 pontos para ele nessa temporada, mas hoje ele encara um dos adversários mais favoráveis para o seu estilo de jogo. Ele completou para 44 pontos na última noite recente contra esse adversário. 6 dos últimos 10 jogadores que enfrentaram o Pelicans foram over, mas o mais importante é o que aconteceu recentemente. 4 dos últimos 6 foram over, o Luka Doncic ficou por apenas um pontinho, mas 34 pontos não é como se fosse pouca coisa não, tá? A equipe dos Pelicans sofre no mano a mano, eles sofrem no perímetro em bolas de 3, eles sofrem de diversas formas para jogadores dessa posição, que deve ter aqui no Anthony Edwards um cara que vai querer fazer número e entrar na discussão de possível MVP dessa temporada. Até porque praticamente ninguém tá falando dele, como nunca acontece com o Timberwolves, que é um time muito consistente, costuma vencer seus jogos, jogar bem, e mais do que isso, ter no Anthony Edwards um cara que vem fazendo uma das suas melhores temporadas como cestinha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!